Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma conversa sobre o material de matemática chamado de reconexão para a recomposição de aprendizagens dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Eu vou abrir a minha tela. Só peço que vocês me deem um ok. Se está tudo bem. Acho que está tudo bem, né? Bom, então, mais uma conversa sobre as aulas de matemática para os alunos que estão em recomposição de aprendizagens. Eu gostaria, pensando no nosso último encontro, na nossa conversa da semana passada, eu peço que vocês acessem mente.com e usem o código 23 11 23 70 e me digam o que vocês se lembram do que a gente conversou, do que eu trouxe para vocês, das contribuições que vocês fizeram, o que ficou da nossa conversa da semana passada. Bem rapidinho, só para eu fazer o levantamento de conhecimentos prévios. Lembram que a gente conversou sobre os 4 momentos da aula, e toda a aula nós precisamos aquecer o cérebro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que eles se preparem para um novo conhecimento, para superar alguma lacuna, para que eles realmente estejam com a mente aberta para o que vem pela frente. Então, mais uma vez, acessem, dá para acessar pelo celular ou pelo computador, acessem mente.com e aí digitem o código 23 11 23 70. Então, eu vou sair daqui e vou lá para minha apresentação, esperando por respostas. Temos alguém escrevendo, então, por favor, mente.com, use o código 23 11 23 70. Do que você se lembra da nossa conversa da semana passada? Bem rapidinho, para que nós possamos dar prosseguimento às possibilidades, ao que nós vamos trazer hoje. Temos alguém aí? Temos algum problema? Tudo bem? Esperando respostas. Será que eu estou sozinha? Ah, temos respostas. Muito obrigada pela participação. Então, quem contribuiu está dizendo: olha, nós falamos em recomposição, nós falamos em recompor a aprendizagem, nós falamos em aprendizagem. Então, muito obrigada pela participação de vocês. É, e a gente vai dar continuidade a esse assunto, né? Como recompor a aprendizagem dos alunos que de alguma maneira foi prejudicado ou pela pandemia, ou como vocês mesmos disseram, pela falta de professores. É difícil a gente ter um diagnóstico do motivo que levou essas crianças a terem tamanhas lacunas em matemática. Mas a partir da identificação desses problemas, dessas lacunas, é que nós precisamos do nosso profissionalismo, do nosso conhecimento, das nossas estratégias, da intencionalidade pedagógica, para que essas lacunas sejam superadas ou pelo menos minimizadas, né? Então vamos voltar lá para a apresentação. Bom, então
Na semana passada, eu procurei conversar um pouco com vocês sobre o uso da BNCC e da taxonomia de Bloom para o planejamento e desenvolvimento das aulas. Lembrando que a taxonomia de Bloom, ela busca padronizar os objetivos de aprendizagem por meio de processos cognitivos que vão desde o mais simples até o mais complexo, desde pensamentos mais simples, como recuperar memória de longo prazo, até pensamentos mais complexos, como analisar, avaliar e criar. Também é importante reforçar que a taxonomia de Bloom, ela vai no sentido da complexidade, mas também da profundidade. Então, além de desenvolver habilidades, de ter essa intencionalidade, nós também precisamos cuidar do pensamento metacognitivo, da habilidade metacognitiva, que é pensar sobre o que aprendeu, pensar o que aprendeu, pensar como aprendeu, né? Na semana passada, eu perguntei para vocês o que era a taxonomia de Bloom. E nós tivemos duas contribuições que eu trouxe para reforçar isso que eu estou falando. Então, a taxonomia de Bloom, ela serve para definir objetivos de aprendizagem, para você planejar atividades, para você criar avaliações. Então, se nas minhas aulas a habilidade era do reconhecer, do comparar, eu preciso dar comandos nas avaliações que realmente avaliem o desenvolvimento ou não dessa habilidade, né? Então, olhar para a avaliação, o que você está perguntando, se ele realmente vai usar a habilidade que foi desenvolvida nas aulas. A gente deve avaliar o que nós ensinamos, o que nós demos oportunidade para que os alunos aprendessem. Uma outra coisa também é para desenvolver, para promover o pensamento crítico. E aí, esse pensamento crítico passa pelo encorajamento dos alunos. Esse encorajamento é de extrema importância para alunos que não se sentem capazes de aprender matemática. Todos nós somos capazes de aprender matemática. Existe, o nosso cérebro é dotado de uma plasticidade cerebral. É claro que nós temos crianças, nós temos jovens que têm diagnósticos de que o cérebro deles não dá conta desses processamentos. Mas, além disso, deixando essa turminha que tem realmente esse transtorno, todos nós somos capazes de aprender e de desenvolver pensamentos matemáticos. Então, esse encorajamento dos alunos é extremamente importante. A taxonomia de Bloom também nos ajuda a adaptar o ensino. Então, se eu percebo que meu aluno tem mais dificuldades em determinado processo cognitivo, em determinada habilidade, eu vou buscar estratégias que possam potencializar o desenvolvimento dessas habilidades. Com esse encorajamento, com essas adaptações, é claro que nós estamos incentivando a autonomia, que é a capacidade de pensar por si só, para que eles possam ser protagonistas e eles possam investir cada vez mais no seu aprendizado. Uma outra contribuição também que vocês trouxeram é que a taxonomia de Bloom orienta o planejamento da escola, sim, porque se você está falando da sala de aula, isso vai reverberar em toda a escola. Auxilia o planejamento dos professores, ajuda a definir as atividades em sala de aula, ajuda a acompanhar a aprendizagem e promove o debate. O debate de ideias matemáticas é extremamente frutífero. Então, ajudar, incentivar os alunos a debaterem ideias matemáticas é super importante nos momentos tanto da aula do ensino regular, né, quanto das aulas de recomposição de aprendizagem, tá? Então, isso é muito importante, são todas essas contribuições que a taxonomia de Bloom traz para a gente. Então,
A taxonomia de Bloom, para o desenvolvimento das aulas, elas nos diz o seguinte: olha, a primeira habilidade, a mais simples, é lembrar. Ele precisa localizar conhecimento na memória de longo prazo. E nós precisamos dar oportunidades para que isso ocorra. Então, o que eu já sei sobre isso? Todos nós sabemos alguma coisa, e é nessa alguma coisa que nós vamos plantar o que está ali previsto, o que está programado no material Reconexão. Uma outra Um outro momento da aula é dizer para o aluno onde ele vai chegar, para que serve o que ele vai aprender, por que aquilo é interessante, por que aquilo é necessário. É dotar um determinado objeto de conhecimento de alguma utilidade, ou de alguma aplicabilidade, ou de alguma curiosidade. Então, para que serve? Não adianta falar que é para passar no vestibular, não adianta só falar que é para passar para o Enem, porque alguns deles nem vão fazer vestibular, né? E tá tudo bem, não é uma obrigação ir para o ensino superior. Também não é uma obrigação ir para o Enem. Nós precisamos que os nossos alunos se sintam capazes de aprender e que vejam que tudo que está no currículo da escola tem algum significado. Para que isso ocorra, então, o terceiro momento da aula é o aprender fazendo, é o fazer, são as tarefas propostas para que os alunos possam desenvolver habilidade ou atingir os objetivos. E antes do final da aula, ajudá-los a processar a informação, ajudá-los a perceber o que eles aprenderam, o que ele já sabe fazer, o que ele consegue fazer depois de todas essas intervenções. Esse fechamento é uma forma de procurar garantir, né, que eles tenham um conhecimento na memória de longo prazo, tá? Então, a partir dessas considerações, o meu objetivo ao final dessa fala é que vocês usem as conexões entre as habilidades do material para que vocês possam planejar e desenvolver as aulas de maneira que os estudantes desenvolvam as habilidades, as competências, a metacognição, a autonomia, que eles conheçam o próprio processo cognitivo e que a partir daí, então, com todas essas oportunidades, com todos esses estímulos, eles possam recompor as suas aprendizagens, tá? Mas para continuar, eu quero perguntar para vocês, professores de matemática, o que é matemática? Uma das questões importantes é derrubar alguns mitos em relação à matemática. É preciso que os alunos se sintam capazes de aprender matemática, entendendo que a matemática não é para poucos. A matemática é para todos. A matemática é para a vida. A escola não consegue pautar um currículo escolar somente na matemática da vida, mas a matemática também possibilita processos cognitivos que são extremamente úteis para a vida. Então, o link, por favor, coloquem o link aí no chat para que nós possamos conversar sobre o que é matemática. Como explicar para os nossos alunos que ciência é essa, que componente curricular é esse, que se transformou em área, que ganhou o status de área no ensino médio, né? Que que matemática? O que é essa matemática? Por que a gente tem tantas aulas de matemática durante a semana e mesmo assim os nossos alunos ainda têm tanta dificuldade? Por que nós precisamos investir mais tempo em recompor aprendizagens da língua materna, que é a língua portuguesa, e da matemática? Então eu peço que vocês acessem o nosso painel aí, o nosso mural, para que eu possa partir dos conhecimentos que vocês têm sobre a matemática e que isso possa ser debatido em sala de aula. Então, um incentivo ao debate sobre ideias matemáticas
é importante. Não adianta chegar lá e só ficar dando aula, dando mais aula. Não é mais do mesmo. É mais, mas para que a gente possa estimular outras conexões, outros pensamentos. Não adianta a gente chegar lá e dar a mesma aula que nós demos, porque é mais do mesmo, tá bom? Então eu vou lá pro meu. Ah, tem gente que colocou mais coisas aqui, muito obrigada. Então vamos lá. O que é matemática? Como que você mobiliza, como que você estimula, como que você desperta o interesse do seu aluno pela área, pela disciplina, pela formação que você escolheu? Porque nós, professores de matemática, escolhemos a matemática como objeto de conhecimento, né? Mas eu costumo brincar que o que a gente gosta mesmo é de gente, é de nos fazer úteis, que esse é o meu desejo. Então, a matemática, para mim, é só um objeto do conhecimento que eu uso para desenvolver outras habilidades, outros pensamentos nos alunos. Então, vamos lá, professores. O que é matemática para você? Publiquem aqui no mural, eu vou dar um tempinho, 5 minutinhos só. Pensem a experiência que você teve com a matemática, por que que a matemática te encantou e te encanta até hoje? Por que que você escolheu a matemática para estar junto com os alunos do ensino fundamental ou do ensino médio? Que história é essa? O que que te encanta? O que que te motiva todos os dias a preparar uma boa aula, a buscar mais atividades, a não desistir dos alunos, a acreditar que eles podem melhorar, que eles podem aprender mais? O que é que te motiva? O que é que te encanta em matemática para ter escolhido justamente essa área, essa disciplina para trabalhar com os alunos? Vamos lá? Vamos lá, vamos ver se nós temos alguma coisa. É uma pergunta que eu acredito que vocês já responderam muitas vezes, né? Que é matemática, professor? Que história é essa de matemática? Então, é importante, lembra que nós falamos de rotinas de pensamento visível? É importante nós revelarmos, tornar visível o que a gente pensa sobre o que a gente faz, né? Essa visibilidade ajuda a organizar o pensamento, ajuda a buscar mais estratégias, ajuda a gente a ser mais feliz, né? Então, olha, temos alguém escrevendo. Muito bem. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos lá no YouTube. 2 pessoas escrevendo. Muito bem. Vamos lá. 3 pessoas escrevendo. O pessoal tá tímido ainda. Olha, temos bastante gente escrevendo. Se tiver alguma ideia aqui que vocês quiserem comentar, também pode, tá? Não precisa só escrever, não. Pode comentar a ideia de algum colega. Uma ciência. Obrigada, Kátia. É, a matemática é uma ciência. Ajudar as pessoas a desenvolver, a resolver problemas do dia a dia, isso que te encanta. Aprendizagem que utilizamos no cotidiano, em tudo que fazemos, é uma ciência, usa deduções, objetos abstratos, muito legal falar em abstração. Ah lá, muito bem.
Vamos ver se temos mais contribuições, além do formalismo. Mais alguém? Temos mais alguém escrevendo? Temos mais pessoas escrevendo. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Quanto mais contribuições, melhor. Mais ideias para a gente plantar sementes. Mais um minutinho. Temos mais pessoas escrevendo. Vamos lá. Pessoal, aqui. Ciência fundamental para o cotidiano é a construção da vida. Nossa, esse é profundo. É a construção da vida. Que lindo. Muito profundo. Ciência fundamental, uma ciência. Temos mais alguém escrevendo. Ciência que auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico e na capacidade de criação. É a ciência que estuda por meio de método dedutivo e demonstrativo objetos abstratos, números, figuras, funções e as relações existentes entre eles. Também é o estudo dos processos e resolução de problemas do cotidiano. Muito bem, João Pedro, obrigada. É uma ciência exata onde posso expressar meus pensamentos e poder provar em fórmula de cálculo. Me ajuda a ter convicção no dia a dia. É a ciência que ajuda a compreender os problemas do dia a dia. Matemática é vida real. Ensinar o aluno a relacionar a matemática com a vida, com a sua aplicação no dia a dia, facilita e torna muito mais fácil o ensinar e o aprender. Bom, então vamos lá, pessoal. Essa pergunta é difícil, né? Não tem uma única resposta. Por isso que toda vez que a gente faz essa pergunta, nós precisamos aceitar múltiplas respostas. Eu vou falar para vocês o que eu penso sobre matemática. Matemática é uma ciência, sim. É uma ciência como todas as outras, que se baseia em processos, em métodos. Temos mais uma contribuição. Uma ciência que auxilia os métodos dedutivos, ciência exata, construção de deduções e demonstrações, é uma ciência exata, já li, é uma ferramenta poderosa para desenvolver habilidades, isso. Então, matemática é uma ciência. Tem um livro que se chama Matemática, a Ciência dos Padrões. E eu concordo muito com isso. A matemática é uma ciência que busca padrões. Nós buscamos um
padrão, seja ele na natureza, seja ele nos fenômenos, seja ele em problemas dentro da matemática, porque é por meio dos padrões que nós conseguimos fazer generalizações e fazer previsões, analisar tendências. É o que a gente chama de modelos matemáticos. Isso é matemática. Mas é uma ciência diferente das outras, porque ela é totalmente baseada em objetos abstratos, como vocês mesmos disseram. Nós não temos nada manipulável, nós não temos nada observável. Nós não, a matemática, ela não desperta sentimentos e emoções como a literatura, como as artes, que também lidam com a abstração, mas que mexem com o emocional, com a autoestima. A matemática é uma ciência fria, mas muito fria, de tão fria que ela é extremamente poderosa. A matemática tem o berço lá na lógica, por isso que a gente fala muito de dedutivo, o processo dedutivo. Então, o dedutivo é do geral para o particular. Então, eu busco um padrão, deduzo alguma coisa, e esse pensamento, ele se transforma num modelo que se aplica a muitas situações. Mas nós também temos o pensamento indutivo. Então, vale para um, vale para dois, vale para N, vale para todos. Então, do geral para o particular, do particular para o geral. Então, tanto o pensamento dedutivo quanto o pensamento indutivo são formas de provar ideias abstratas. A matemática é uma linguagem também. Ela é uma linguagem que tem o poder de revelar pensamentos abstratos. Observem que tudo que a gente tem em matemática é fruto de pensamento, é registro de um pensamento. E esse registro tem uma linguagem tão forte, tão poderosa, que nós somos capazes de provar alguma ideia. Mas a matemática, enquanto ciência, ela também pode ter os seus problemas. Nós temos problemas matemáticos sem solução, nós temos paradoxos, nós temos verdades que foram aceitas, mas que depois foram refutadas. Então, tanto é provado, então a gente corrobora algumas ideias, como nós também refutamos algumas ideias. Muita coisa em matemática ainda está aberta. Há quem diga, então, a matemática platônica, Platão diz assim: olha, matemática é um mundo paralelo e que a gente vai lá nesse mundo paralelo e traz as coisas para o mundo real. Né? Há quem diga que a matemática é fruto do pensamento humano, então é de dentro para fora e não de um mundo paralelo. Mas existem formas de pensar a matemática. O que nós sabemos é que a matemática ela não é única, que nós temos, na verdade, matemáticas. Nós temos a matemática da vida, que é a matemática que não preciso ir para a escola para aprender. O nosso cérebro já nasce dotado de um senso numérico. Esse senso numérico é a capacidade que nós temos de contar, de acumular. Então, como é que eu conto? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um acumulador. Como é que eu faço relação entre símbolo e a contagem? Como é que eu registro cada um que eu conto? Eu vou registrando como os homens da caverna faziam. Então, a matemática da vida, ela é uma matemática de que não precisa da escola, não precisa da ciência. É a matemática da medição, é a matemática do quanto eu faço de comida, é a matemática do dia a dia. É esse pensamento matemático que mesmo os analfabetos têm.
tá? Nós temos a matemática enquanto ciência, que é a matemática que se desenvolve nos grandes centros de pesquisa, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, enfim, nós temos vários centros de pesquisa em matemática. E nós temos a matemática escolar. A matemática escolar é a matemática que está no currículo. É esse o nosso objeto. Não é só, não daria para a gente ficar uma vida inteira. Um aluno não precisaria ficar numa uma sala de aula 12 anos, com 5, 6 aulas de matemática toda semana, se nós ficássemos restritos só à matemática da vida. A matemática escolar é além disso. Então, ela tem como objeto pensamentos matemáticos, e isso está explícito na BNCC. A questão da ciência exata é um problema, porque parece que tem que dar tudo certo. E aí a gente perde o caráter de possibilidade de refutação. Exata, essa expressão ciência exata é da época do positivismo, em que a matemática era endeusada, que só era como se fosse um mundo inatingível, aquele mito de que quem sabe matemática é inteligente, quem não sabe não é inteligente, que a gente sabe que não é nada disso hoje, né? As inteligências múltiplas, o Gardner veio aí e disse para a gente, olha, inteligência lógico-matemática é uma coisa, inteligência sinestésico corporal é outra, inteligência interpessoal, inteligência musical, nós temos outras inteligências tão importantes quanto o pensamento lógico-matemático, tá? Então, é uma ciência exata, mas é uma ciência exata quando a gente pensa nessa ciência que parece que está acima, né, das pessoas. E o que a gente faz na escola é outra coisa, né? É uma matemática possível, é uma matemática para todos, é uma matemática que desenvolve o pensamento crítico, é uma matemática que desenvolve estratégias de pensamento que as aulas de matemática são as maiores responsáveis por esse desenvolvimento, tá? Vocês colocaram outras coisas, mas eu vou dar continuidade aqui à nossa conversa. Então, a matemática que a gente trabalha na escola, a matemática escolar, nós temos dois movimentos. Nós temos objetos de conhecimento que são da ciência matemática e que vieram para a escola, que é o que a gente chama de transposição didática. Mas nós temos outros conhecimentos matemáticos que foram desenvolvidos dentro da escolarização, dentro da escola. Então, para que aquilo fizesse sentido na escola, aquele pensamento, aquela ideia matemática foi desenvolvida. Também não é papel na escola olhar para a evolução histórica da matemática, e sim para o processo epistemológico, quer dizer, a gênese do conhecimento. Por que, que aquele conhecimento se desenvolveu? Qual era o contexto que a gente tinha? Porque a matemática, como ciência, ela também está sujeita aos contextos, aos momentos, à questão política, social, ao investimento em ciência. Então, a matemática ela também está sujeita. Então, a matemática escolar, ela é esse campo da matemática, é uma das matemáticas que é o que a gente trabalha na escola e o que a gente acredita que ela é possível, que ela é direito de todos os alunos. Então, como direito dos alunos, é dever de nós professores, fazermos com que eles tenham acesso a esses conhecimentos. Então, falar dessa matemática, nós temos várias possibilidades. Então, nós podemos partir de um problema do mundo real, e aí aquele problema virar um problema matemático, e aí uma solução matemática, a interpretação da solução e a volta para ver se aquilo vale no problema do mundo real. Mas nós podemos ter problemas que saem do mundo matemático,
da matemática pela matemática e que ficam no problema, na solução matemática, na interpretação. E quantas vezes nós já vimos ideias que são matemáticas, que foram desenvolvidas dentro do mundo matemático e que em algum momento elas são úteis para o mundo real. Então, eu não preciso ter problemas só do mundo real para a matemática. Eu também posso ter uma matemática que depois se aplica ao mundo real. Então, essa é a ideia do ciclo de matematização que a gente trabalha na escola. Quando a gente fala de pensamentos, a BNCC, ela explicita isso para nós. Ela diz assim, olha, a matemática, seja ela como componente ou como área, ela tem obrigação de trabalhar os pressupostos pedagógicos, né? Tudo isso que a gente está falando, que tipo de estratégias a gente usa, partir do conhecimento prévio dos alunos, ajudar os alunos a desenvolverem e reconhecerem os seus próprios processos cognitivos, aprender fazendo, tudo isso está lá na BNCC. Tem as competências específicas, tanto da área quanto do componente, e as unidades temáticas. Bom, quando nós tínhamos parâmetros curriculares nacionais, deram nomes bonitinhos, né? Então, era espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação. Agora, voltamos na BNCC com os nomes tradicionais. Então, o que é a matemática? A matemática escolar, ela vai se ocupar de números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. E também tem lá no 9º ano a questão do pensamento computacional, que é um outro tipo de pensamento que ele se encaixa tanto em probabilidade estatística, porque a gente trabalha com ciência de dados, né, quanto em pensamento algébrico, porque é a questão da generalização, tá bom? Mas não é só número pelo número, é pensamento numérico. Para que servem os números? Que é um número? Para que serve? Então, não é saber só conjuntos numéricos, é usar os números e os pensamentos que demandam aí desse campo que são os números. Álgebra, o pensamento algébrico. E dentro do pensamento algébrico, que é a generalização, lembra? É uma ciência que busca padrões, e aí, para esses padrões, ela usa um modelo. O que é esse modelo? É uma generalização. E a linguagem que a gente usa para generalizar é a linguagem algébrica. Então, o pensamento algébrico, a gente ensina as crianças desde os anos iniciais lá, quando nós pedimos para ela completar uma sequência, observar um padrão e generalizar e saber qual vai ser o elemento de uma sequência de figuras sem precisar fazer toda a sequência. Isso é pensamento algébrico. Nós temos também o pensamento geométrico. E aí, desenvolver a observação do meu entorno, observar as construções, observar a natureza, observar o que é do tridimensional para o bidimensional, é da geometria espacial para a geometria plana. Então, tudo que vocês puderem fazer para recomposição de aprendizagem, desenvolvam quanto ao pensamento geométrico, desenvolvam a observação, observação dos objetos, observação dos móveis, desenvolvam a observação para que eles leiam essas coisas que nós conseguimos ver e relacionar com objetos matemáticos. Então, mais uma vez, modelos. Então, nós não temos triângulos, nós temos figuras, nós temos objetos que usam o triângulo como modelo. Nós não temos quadrados, nós temos objetos, né, ou construções que usam o quadrado como modelo, tá? Então, pensamento geométrico é isso, é desenvolver essa ideia da observação e da relação com os modelos geométricos, tá bom? Grandezas e medidas
é um eixo que é praticamente transversal em todos os momentos. Então, todo momento a gente está trabalhando ou com todo momento que a gente está trabalhando com problemas do cotidiano, da vida real. Então, lembrando que tem coisas que podem ser do mundo matemático, né? Mas quando a gente está trabalhando de problemas do mundo real, são as grandezas e medidas que estão ali presentes, tá bom? E o pensamento probabilístico e estatístico é olhar para o comportamento dos dados, o levantamento dos dados e poder fazer previsões para tendências. Então, análise de risco, qual é a chance de acontecer, por que, que aquilo tem mais chance ou menor chance de acontecer, o que diz o estudo, análise dos dados sobre comportamentos naquelas mesmas condições. É o pensamento estatístico e o pensamento probabilístico. Então, a matemática escolar, ela é essa matemática. É tudo isso que deve ser objeto das nossas aulas de matemática, tá bom? Então, espero que com esse fechamento, vocês tenham aí mais elementos ainda para responderem a pergunta e para encantarem os alunos de vocês quando eles perguntarem, mas o que é matemática? Né? Que vocês possam ter aí mais elementos para contar essa história de encantamento que a gente tem pela matemática. Bom, no, no mural do nosso encontro passado, eu pedi que vocês me dissessem algumas coisas para eu pensar na conversa de hoje. E eu selecionei 2 problemas que vocês me apontaram. Primeiro, que vocês estão com muitas tarefas, né? Professor é sempre multitarefas. Então, o que, que pode fazer para minimizar o tempo de preparação dessas aulas? E uma outra questão também são as salas multisseriadas. Então, eu me apoiei nesses 2 problemas apontados por vocês para trazer aqui possíveis soluções, tá? Então, olha lá. Como a BNCC fala de unidades temáticas, as habilidades estão agrupadas, né, de acordo com objetos de conhecimento. Então, número é uma grande unidade temática. E aí, dentro de números, nós temos números decimais, números racionais, frações e assim por diante, tá? Então, a sugestão é que vocês agrupem objetos de conhecimento. Por quê? Não importa se ele está no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no ensino médio. Se ele tem dificuldade em números decimais, não vai para frente. Ele não consegue, vamos lá na taxonomia de Bloom, como que ele vai conseguir fazer tarefas mais complexas se as tarefas mais simples, de menor complexidade, ele ainda está com dificuldade? Então, não significa também que a gente vai ensinar números decimais como o quarto ano, não, o quinto ano, não. Mas olhar para a dificuldade e agrupar esses temas que devem ser dificuldade da maioria, né? Até por isso essas habilidades foram eleitas, né, para esse material e agrupar essas atividades. Então, se você tem uma turma multisseriada de sexto e de sétimo, agrupa e fica a mesma aula para todos. Ora vai no material do sexto, ora vai no material do sétimo, mas entendendo que aquelas atividades servem para todos, porque a dificuldade provavelmente tem a mesma raiz, né? A mesma a mesma, o mesmo motivo. Uma outra questão também é procurar saber qual é a relação desses alunos com a matemática. Né? Por isso que eu falo do encantamento, a gente precisa encantá-los com a matemática, não achar que, porque é uma ciência exata, fria, que ela também não provoca emoções e sentimentos, como é gostoso quando a gente desenvolve, resolve um problema, ou resolve um desafio, né? Então, são emoções diferentes das artes, da literatura, mas são emoções, são conquistas que a gente pode conseguir por meio da habilidade matemática. Então, olha para esses materiais fazendo essa conexão
entre os objetos de conhecimento, para que vocês possam preparar uma aula ou ganhar tempo para, para esse planejamento, tá? Uma outra questão também é que não precisa seguir essa sequência, né? Olha para a sua turma, conversa com eles, levanta os conhecimentos e escolhe pontos de partida. Então, para algumas turmas, você pode começar lá em adição e subtração. Para outras, você fala, não, eu preciso começar aqui em números decimais. Mas isso não atrapalha quem está junto, porque os assuntos se repetem. Números decimais a gente vai ter até lá no ensino médio, depois eu vou mostrar para vocês. Então, mas se eu tiver numa turma multisseriado, um sexto ensino médio, a mesma coisa, só ajusta os exemplos para fazer sentido para o sexto, para um aluno de sexto e do ensino médio, mas entendendo que a dificuldade matemática dele é a mesma, né? Que você precisa aí reconstruir, recompor essa ideia matemática. Não é só o conteúdo, é a ideia que está por trás desses assuntos, tá bom? Então, é essa conexão que eu procurei trazer para vocês como exemplo, tá? Então, olhando para essas, então eu fiz aqui, ó, entre frações. Então, eu tenho, lá no sexto ano, eu tenho frações, eu tenho números decimais, eu tenho números racionais. Bom, racionais vai falar de decimal, vai falar de fração. Eu tenho adição e subtração, que vai falar de novo de fração, de números decimais. Eu tenho divisão e multiplicação com números decimais. Então, observem que quantas conexões a gente tem ali dentro do sexto ano. Se nós colocarmos o sétimo junto, essas conexões só se ampliam. Então, eu tenho estratégias de cálculo. Bom, eu cálculo por estimativa, cálculo por cálculo mental, algoritmo, que servem para frações, que servem para números decimais, que servem lá nas operações. Eu vou falar de números racionais, bom, eu tenho que falar de decimais, eu tenho que falar de frações. Eu vou falar de múltiplo e divisor, bom, se eu estou falando de múltiplo e divisor, eu estou falando de multiplicação e divisão. Eu também vou falar de comparação de frações, eu posso falar. Percebem quantas conexões existem? Então, essas conexões minimizam o tempo que a gente gasta na preparação e no desenvolvimento das aulas para uma turma ou para turmas multisseriadas, tá bom? Então, o material, ele é um recurso importante. Agora, a forma, a ordem como você usa esse material é que você precisa ver como está a sua turma e onde você vai investir mais e onde você vai investir menos. Lembrando da autonomia, muita coisa vocês já podem dizer, olha, veja o que vocês conseguem fazer sozinhos. Leiam aí a trilha 1, a trilha 2, vamos falar números decimais. A trilha 1, a trilha 3 e a trilha 4 e a trilha 5. Vamos ver o que vocês conseguem fazer sozinhos. É uma forma de você fazer um diagnóstico, é investigando em que nível está a autonomia desses estudantes, tá bom? Bom, então essas são algumas conexões olhando para as habilidades. Então, não é o conteúdo pelo conteúdo, não é o número decimal pelo número decimal, é olhar para o processo cognitivo que eles precisam dar conta, né? Sexto ano, então, as habilidades do sexto ano são as habilidades lá do quinto ano. Por isso, o código delas é sempre EF05, né? Então, para o material do sexto ano, olhou-se as habilidades do quinto ano. Do sétimo ano, olhou as habilidades do sexto ano. Isso também é um outro fator que ajuda na preparação, porque esse aluno está no sexto ano e você está recompondo aprendizagens do quinto. Ok. Se você está trabalhando assuntos do sexto, você está contribuindo para o desenvolvimento dele lá nas aulas regulares e recompondo aprendizagens. Então, percebem que é um movimento, é uma conexão que só tende a dar certo, né? Embora seja pouco tempo, mas tende a dar muito certo, porque
tem conexão aqui e tem conexão aqui, porque ele é um aluno do 7º, ele é um aluno do 6º, e ele está recompondo do ano anterior. Então, as turmas multisseriadas, elas podem ser encaradas dessa forma, tá? Além disso, olha para as habilidades. Tá lá no final de cada trilha, tem a habilidade. Lembra que eu falei? Declara para os alunos o que, que nós vamos fazer hoje. E aí, tanto faz a habilidade do 5º como a do 6º, porque vai depender do seu objetivo, né? Da sua intencionalidade. Por quê? Os objetos de conhecimento se repetem. Então, olha lá. Peguei habilidades daquelas primeiras trilhas lá, que tratam de números decimais. Ó, ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Esse, para mim, é o carro-chefe. A gente precisa olhar sempre, porque geralmente as maiores dificuldades estão em eu não sei o que é o meu sistema de numeração, não sei o que é sistema de numeração decimal, como é que eu vou entender o que é número inteiro, natural, racional, real? Primeiro eu preciso saber que história é essa de número, que é número? Como é que eu escrevo o número? Qual é o padrão que eu uso? Né? O que ele tem de simbologia, o que esses símbolos guardam, o que a posição é importante, por que eu tenho essa. Enfim. Então, compreender o sistema de numeração decimal, para mim, assim, é o tempo todo. Gente, vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui. Qual é o nosso sistema de numeração? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu posso trocar por 10? Por que eu posso multiplicar por 10? O que é dividir por 10? O que é multiplicar por 10? O que é dividir por 100? O que é multiplicar por 100? Então, o sistema de numeração decimal é o carro-chefe aí das fragilidades dessas habilidades, tá? Então, olha, nessa habilidade nós temos números racionais, na outra habilidade, racionais positivos, na outra habilidade, números racionais, na outra habilidade, números racionais, na outra habilidade, números naturais, mas fala da compreensão dos processos, então, essa capacidade de entender números naturais e racionais, quando eu faço lá multiplicação, divisão, por que eu uso o natural e não preciso usar o decimal? Como é que eu transformo um decimal num natural que passa pela compreensão do sistema de numeração decimal e números racionais? Então, olha, todas as habilidades, né, que dentro dessa conexão aí, dessas trilhas, todas as habilidades, elas passam pelos números racionais, certo? Então, esse é o nosso tema. Uma outra questão também que aparece é reta numérica. É compreender a posição, que os números têm uma ordem, e essa ordem precisa ser respeitada, por isso que a gente consegue colocar numa reta. Mas aqui cabe um alerta, não é só reta horizontal, é reta vertical também, tá bom? Precisa entender que isso e isso, os números são os mesmos e que horizontalmente ou verticalmente os números são os mesmos, tá? E mais uma questão lá que é compreensão do processos. Então, para preparar essas aulas dessas trilhas, olha para números racionais, olha para a representação na reta numérica, o sistema de numeração decimal a todo momento e compreendendo os processos a todo instante, tá bom? Então, acredito que assim, agrupando, conectando essas habilidades, vocês tenham menos trabalho e tenham mais frutos, né? Colham mais frutos das suas aulas, tá? Uma outra questão também que o material traz é o começo de conversa, que pode ser usado para o levantamento de conhecimentos prévios, né? Então, lá numa dessas trilhas, então eu estou falando do 6º e do 7º juntos, tá bom? Então, em uma dessas trilhas tem lá, o que são números racionais? Eles precisam ter tempo.
de responder, assim como eu fiz com vocês. O que é matemática? Então, números racionais, tá, mas o que você entende por números racionais? Onde você já viu? Consegue dar algum exemplo? Em que situação do dia a dia? O que é uma forma decimal? Por que chama decimal? Como é que a gente representa em uma reta? Por que a gente representa numa reta? Como que a gente transforma um decimal? Qual é a relação que existe entre o decimal e a fração? Mas fração, que fração? Fração parte toda, é isso que nós estamos falando? Nós estamos falando de outra fração, ou é a mesma fração? E o inverso é possível? Então, trabalhar, dar oportunidade para eles falarem sobre essas ideias, ou escreverem sobre essas ideias, ou desenharem sobre essas ideias. Usem as rotinas de pensamento visível, que eles possam dar voz para as ideias deles, ou escrever as ideias deles. Então, que tudo isso seja valorizado, né, nas aulas. Mas Denise, isso demora. Então, mas é melhor investir tempo nisso do que ir para a lousa e dar aula. Podem acreditar nisso. Deixem eles falarem. Não precisa, mas não dá tempo de fazer tudo isso. Então, façam uma pergunta. Se não dá tempo de usar as 4, faça uma pergunta. Mas dê oportunidade para eles falarem, para eles expressarem as ideias, tá? Como eu falei que a gente precisa se ocupar muito do sistema de numeração decimal para falar de números racionais, né? É compreender essa linguagem. Lembra da matemática como linguagem? O que é inteiro? O que é décimo? E o que é centésimo? Não é qualquer coisa. Tem uma simbologia, então tem uma vírgula. O que vem antes da vírgula é chamado de inteiro. O que vem depois da vírgula é chamado de parte decimal. Mas não é tudo que é decimal de décimo. Tem decimal centésimo, tem decimal milésimo. É decimal porque o nosso sistema de numeração é decimal, é base 10. Nós temos 10 símbolos, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Nós temos 10 símbolos e o nosso sistema de numeração, ele é aditivo, multiplicativo, posicional. A base do nosso sistema de numeração é 10. Então, o nosso sistema também é polinomial. Ele pode ser escrito como potências de base 10. Tudo isso precisa ser visto, revisto, revisitado. Então, por que eu escrevo 25 é diferente de 52? Porque a posição importa. E se eu tenho dois algarismos, eu tenho unidade e dezena. Então, isso é assim, olhar o ábaco, o quadro valor lugar, né? Que é uma posição, tem um nome. Essa posição chama unidade. Essa posição chama dezena. Essa posição chama centena. Essa posição chama unidade de milhar. E para por aí. Não vai muito com números muito grandes, não. Porque vai chegar um momento que eles terão oportunidades de trabalhar com números muito grandes e números muito pequenos, que é lá em notação científica, tá? Mesma coisa para a parte decimal, dá nomes. Então, ó, o que vem logo depois da vírgula chama décimo. O que vem na segunda casa depois da vírgula chama centésimo. E o que vem na terceira casa chama milésimo. É assim, e para por aí também. Não precisa ir muito à frente, tá? Não precisa aquele monte de casa, tá bom? Lembrando que é melhor ideias mais simples e que elas possam ser desenvolvidas do que ficar preocupado com muitas ideias e aí não cuidar do que é simples, né? Nós precisamos partir do simples para vislumbrar ideias mais complexas, tá? Então, o sistema de numeração decimal, ele tem esses nomes, ele tem uma posição, e eu preciso respeitar tudo isso para escrever um número, tá?
Quando eu falo em frações, essa relação entre fração e número racional, ela nem sempre é tão natural, né? Por quê? Normalmente no ensino, nos anos iniciais, eles trabalham fração como relação parte-todo. Então, 2/4, eu dividi o inteiro em 4 partes, peguei 2. 3/5, eu dividi o inteiro em 5 partes, peguei 3, né? Como que eu junto partes? E aí a gente chega e fala assim: bom, agora isso é um número. Percebe que isso tem um conceito importante que precisa ser explicitado. É relação parte-todo, mas também é um número, que a gente chama de número racional, e que ele pode ser escrito de duas formas, ou em forma de fração, que a gente chama de quociente, né? Eu posso dividir 2 por 4. Então, como é que eu divido 2 por 4 e expresso isso, e isso se transforma num número, é 2/4, número 2/4. Bom, esse conceito, ele é abstrato e ele precisa fazer essa transição, o estudante precisa fazer essa transição entre as ideias das frações, né. Então, como é que eu divido, como é que eu transformo, por que que eu consigo dividir 2 por 4, por que que dá 0, porque não dá um inteiro. Então, se eu pego e aí vocês podem fazer as analogias, se eu pego 2 barras de chocolate, vou dividir em 4 pessoas, eu vou conseguir dar uma barra inteira para cada pessoa? Não, não vai dar uma barra, vai dar um pedaço. Ah, então esses pedaços é a parte decimal. Então, olha lá, se eu dividir a minha barra em 10 partes, cada parte dela chama décimo. Se eu dividir a minha barra em 100 partes, cada parte dela chama centésimo. Se eu dividir a minha barra em 4 partes, que é o que está dizendo aí, né? Eu vou ter uma expressão 2/4. Mas e para eu escrever isso no sistema decimal? Ah, eu tenho que transformar em décimos, centésimos ou milésimos. Então, 2 inteiros é igual a 20 décimos, certo? Então, se eu vou dividir agora 20 décimos em 4 partes, então o que eu tenho aqui, a parte que eu vou ter é décimo, não é mais inteiro. Onde é que está escrito décimo? Logo depois da vírgula. Mas eu não posso pôr uma vírgula, então é 0, agora eu vou ver quantos décimos eu terei. Então, é, fazer essa divisão relacionando essas ideias. A ideia entre fração, quociente, número racional, sistema de numeração decimal. Por que que eu multiplico por 10? O que que acontece quando eu multiplico por 10? Eu dividi a mim em partes menores, então 2 barras dividindo cada uma em 10 partes, cada partinha chama décimo, eu fiquei com 20 partes, tá? Então, é fazer tudo isso, todas essas conexões entre essas ideias, ok? Localizar na reta também é uma tarefa importantíssima, isso aparece várias vezes no material, tá? Então, olhar para tudo isso e entender que essa reguinha que está aí, ela está dividida em partes. Então, 4/5, se eu fosse representar 4/5, eu precisaria dividir o espaço em 5 partes e andar 4. Isso é 4/5. Mas como é um sistema decimal, tudo vem dividido em 10 partes. Então, andar 4 de 5 é a mesma coisa que andar 8 de 10. Você já pode até trabalhar frações equivalentes, que é 8 décimos, que é o 0,8. Então, onde é que você localiza 0,8, tá? Então, e se é maior que o inteiro? 7/2. Espera, como que eu faço 7/2? Ah, eu peguei o inteiro, dividi em 2 partes e peguei 7 delas. Então, eu peguei
duas partes, duas partes, duas partes, são 6 partes. Ou seja, eu já peguei 3 barras inteiras. E aí eu peguei mais uma metade. Então, 3 barras e meia, pronto. 3,5. Então, dá 3 e 5. Ah, e se for 7 meios? Teria que dividir tudo em 2 e andar 7 partes. Isso é 7 meios, tá bom? Então, essas atividades podem ser desenvolvidas conectadas, tá? Uma outra aplicação também do nosso sistema decimal é o nosso sistema monetário, né? E aí cabe uma ressalva, porque o nosso sistema monetário é centesimal, né? Nós não temos décimos, nós temos centavos, nós não temos destavos, nós temos centavos. Tudo é centavo. Então, R$ 1 são 100 centavos, esse é o inteiro. 50 centavos, então, é a metade de R$ 1. Mais uma vez, relacionar o nosso sistema monetário às frações, aos decimais, entendendo que o nosso sistema monetário é tudo 100. Então, todos os denominadores aqui são iguais a 100. Por isso que a gente só usa sempre duas casas, mesmo que 0,5 é 5 décimos. E a mesma coisa aqui, 50 centésimos. E é por isso que a gente usa duas casas, porque a nosso sistema monetário, ele trabalha com centavos. Então, centavos é a centésima parte do real. Então, por isso que a gente usa sempre duas casas. Então, relacionar o sistema de numeração decimal, relacionar números racionais com frações e com o nosso sistema monetário. Isso também é extremamente importante, tá? Além disso, trabalhar as operações, né? Então, operação de divisão e multiplicação, diferença de procedimento, mais uma vez, dá oportunidade para eles falarem sobre o que eles pensam, como eles, não é sair fazendo continha, para fazer continha, a calculadora faz, né? Então, como que a gente usa operações naturais para usar essas ideias aqui nos racionais, como que a multiplicação, nós desenvolvemos, que estratégias eles usam para resolver problemas, como multiplicação e divisão se diferem da multiplicação de números naturais. Bom, uma das coisas que eles gostam, né, eles acham interessante, é que quando você multiplica por número natural, o resultado, né, o produto sempre aumenta. E quando você multiplica por racional, a coisa pode diminuir, né? Porque multiplicar um número por 2, ele dobra. Agora, multiplicar por 0,2 é 2 décimos, né? Então, ele diminui, tá bom? E da mesma forma, o inverso. Quando você divide números naturais, o quociente é sempre menor que o dividendo, né? E quando você divide por racional, o quociente, às vezes, é maior que o dividendo, tá bom? Então, essas curiosidades. Mas falando em operações e nessa conexão entre naturais e racionais, né? É importante que eles percebam, a matemática, como a ciência dos padrões, que eles percebam qual é a regularidade. O que acontece com os resultados? Como que olhando para o resultado de por que eu posso multiplicar ou dividir naturais e depois no final contar quantas casas? Posso cortar vírgula, posso igualar casas, né? Essa linguagem que a gente usa. Que quer dizer isso em termos de ideias matemáticas? Por que eu posso usar essas ideias e que as contas vão dar certo? Como que eu tenho segurança que essas contas dão certo? Bom, uma outra questão que eu gosto sempre, pessoal, é de mostrar a calculadora junto, tá? Então, usar a calculadora para que eles se preocupem com o processo, não com a conta em si.
né? Sou super a favor de decorar tabuada, eles têm, mas quando a gente está preocupado com o processo e não só com o resultado, a calculadora é um importante recurso, porque isso desprende, dá mais leveza. Então, generalizar, identificar propriedades, perceber que isso pode ser aplicado, o uso da calculadora é super importante, tá bom? Então, como que a gente pode fazer isso? Começando com uma conta simples. Vamos lá. Multiplica 425 por 206. Multiplica todos esses números. Pede para multiplicar na calculadora. Tá. Olha o que aconteceu com o resultado. Olha o que aconteceu com o produto, né? Que é o resultado da multiplicação. Tá. Olhem para os fatores. Que ideias você consegue tirar? O que acontece quando você tem uma casa decimal, uma casa num fator, uma casa em cada um dos fatores, duas casas em cada um dos fatores? Qual é a generalização desse processo? O que você pode fazer que sempre vai dar certo? Que ideia que você pode ter, usar, que sempre vai dar certo? Isso é matemática, isso é pensamento matemático. Isso é pensamento algébrico, é generalização. Né? Não adianta ficar, multiplica e depois conta as casas. Não, dá oportunidades para que eles percebam, vivenciem o processo, né? Com essa intencionalidade, tá? E depois escrevam sobre os processos. Lembra do pensamento visível? Escreve como você pensou, o que você pode fazer que sempre dá certo. E tá. Mesma coisa para a divisão. Faz a divisão de dois números naturais. Faz as outras divisões envolvendo racionais. O que aconteceu com os quocientes? Então, a gente sempre pode multiplicar esquecendo as vírgulas e depois resolver o que faz no final? Dá para fazer isso? Dá para fazer. Se você entender o processo, dá para fazer. Mas quando que a gente iguala a casa? Por que a gente iguala a casa? A gente iguala a casa porque nós estamos trabalhando com a mesma coisa. Porque a ideia da divisão é dividir em partes iguais, mas é também quantas vezes cabe. Então, como é que eu vou fazer para calcular quantas vezes 42,5, peraí, 42,5 eu tenho décimos. Eu não tenho só inteiros. Para eu saber quantos décimos cabe no inteiro, eu preciso que aquele número também tenha décimos para eu ver quantos décimos cabem. Então, eu preciso ter os dois números em décimos. Né? Então, o que é 9.350? O que é 42,5? 42,5 são 425 décimos. 9.350 são 93.500 décimos. Isso é igualar a casa. É todo esse manejo, essa liberdade, essas conexões entre as ideias. Então, trabalhar na calculadora e depois generalizar para que eles possam testar a hipótese. Mas será que isso é verdade sempre? Então vai, pega outros números. Lembra do pensamento indutivo? Então, isso vale sempre. Vale mesmo? Testa. Vai, deu certo, testa outro, deu certo, testa de novo, deu certo. Opa, já deu certo 3 vezes, será que dá certo sempre? É o pensamento indutivo, que também é extremamente importante quando a gente falou lá de matemática, tá bom? Então, usar atividades para que eles percebam os processos e lidem com o sistema de numeração decimal, operando com naturais ou com racionais. É tudo isso que a habilidade prevê para o sexto e para o sétimo. Então, e aí eles vão vendo, bom, igualar quer dizer multiplicar por potência de 10. Mas por que eu posso multiplicar por potência de 10? Ué, porque meu sistema é decimal. É sempre a décima parte ou 10 vezes, né? Então, é sempre uma décima parte ou 10 vezes
a casinha lá, né, que a gente chama de casa. Uma outra questão também é trabalhar divisão por estimativas. Eu sei que muitas vezes parece que é um processo muito longo, mas como a intenção é que eles percebam processo, essa liberdade de levantar a hipótese, eu acho que cabe umas 10 vezes. Não, não cabe mais 10, mais 20, mais 200 vezes. Então, dá a oportunidade também para eles fazerem divisões por estimativas, tá? Falando ainda em estimativa, estimar resultado também é muito bom. Aproxima. Ai, 12,51 dividido por 0,9. Nossa, não tenho medo dos números. Ajuda as crianças a perderem o medo que eles têm dos números. Então, 0,9 é mais ou menos quanto? 1. E 12,51? Ah, é mais ou menos 13. 13 dividido por 1 é quanto? 13. Tá bom, então você já sabe que essa conta vai dar aproximadamente 13. Aí divide com os naturais. Eita, deu 139. Esse resultado é possível? O que, que você tinha previsto lá? Ah, era mais ou menos 13. E o que está faltando a isso para virar 13? Ah, vírgula. Ah, vírgula 9. Pronto. Colocando a vírgula, ele já tem aí uma divisão por estimativas, que esses processos de cálculo também está previsto lá nas habilidades. Então, por algoritmo, por aproximação, por estimativas, tá? As outras habilidades, né, dessas trilhas, elas tratam de frações. Então, olha lá, aquilo que eu falei, fração, ideia de parte de um todo, ideia de parte de inteiro e de resultado de divisão, tá? Precisa transitar entre essas duas ideias de fração, além da relação parte todo com a número decimal, tá bom? Então, além disso, o que, que é divisor e múltiplo? O que, que é divisor? Ainda encontrando regularidade. Encontrando regularidades. Olha, tem lá no material um calendário que diz, olha, quais os dias toda quinta-feira. Então, para eles observarem que a quinta-feira vai de 7 em 7 e que são múltiplos de 7, mas também ampliar essa observação para os outros dias da semana, se isso acontece em outros dias da semana, tá bom? Bom, aqui mais uma atividade, né, no começo de conversa, então frações equivalentes, então tanto a relação parte todo, quanto a de número, a relação de número, tá? Tanto o sexto e o sétimo, como o oitavo e nono, também dá para fazer essas conexões, e do ensino médio também, tá? Agora eu vou para mais uma interação. A gente está falando de número, 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 número. O que, que é número, gente? Respondam lá para mim. Vamos lá. Tô falando, 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 falando. O que é número? Falei, 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 falei. Agora quero ouvir um pouquinho vocês. O que é número? Por favor, coloca o segundo link lá no chat, quem está aí me ajudando. Vamos lá? E aí a gente já vai caminhar para o final, tá? Vamos lá, pessoal? Vocês estão aí? Deixa eu ver, tem mais. Ah lá, o que, que é número? Quem está me ajudando pode colocar o segundo link lá no chat, por favor? Estão aí? Ah, vocês estão aí. Pelo menos tem 3 pessoas comigo, já tá bom.
Tem gente escrevendo. Olha, tem bastante gente escrevendo, que bom. Vamos lá, o que é número? Nossa, quanta gente escrevendo, que bom. Obrigada pela participação, viu? Representação gráfica de quantidade, olha quanta coisa. Quantidade, quantidade, símbolo de quantidade, medidas, dimensões, quantidade, ordem ou medida. Ok. Tem bastante gente escrevendo. É um símbolo que representa uma quantidade. Matemático básico de contagem, a ordenação ou a medição. Isso. E onde é que ficam as grandezas? Falaram de medidas e cadê grandezas? Quantidade, é a primeira coisa do mundo. Olhando historicamente ou epistemologicamente falando, o número foi para registrar quantidade. Essa foi uma necessidade humana, independente da cultura, por isso que muitos povos desenvolveram seus próprios sistemas de numeração, né? Simbólicas de quantidades. Tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. É isso aí. Então, vamos lá. Número. Número é um símbolo matemático, ok? Lembra lá do Piaget, que falava de signo, né? Tinha diferença entre signo e símbolo, mas hoje a gente usa mais símbolo, tá? Mas ele é signo porque ele tem significado, né? 2 é um número. Agora, eu posso falar de isso é o número e é o que a gente chama aspecto, a quantidade, o aspecto cardinal do número, é a cardinalidade. E a ordem, que é o segundo, então eu tenho o aspecto ordinal, é a ordem do número. Ele também, o número natural, ele representa ordem e ele representa quantidade. Perfeito. Número natural, ordem e quantidade. Aspecto cardinal, aspecto ordinal, beleza. Mas aí, como é que ficam números reais? O que é a raiz de 2? Nem quantidade, nem ordem. Mas ele tem uma posição e ele é um número. E aí, então, essa ampliação para grandezas e medidas, enquanto a aplicação, do ponto de vista matemático, continua sendo número, o que pertence a conjuntos numéricos. Isso é número. Ele precisa pertencer, obedecer às condições de existência de um conjunto numérico. O que é o número natural, o que é o número inteiro, o que é o número racional, o que é o número real, o que é o número complexo, ponto. O que é o número transcendente, aí ele precisa obedecer, né? E aí, isso é enquanto objeto matemático. Enquanto matemática escolar, nós temos grandezas e medidas. Então, 2 é número, segundo é posição, 2 bolas é grandeza e 2 metros é medida. Ok? Então, tudo isso precisa ser observado quando a gente pensa em números. Só a quantidade não, porque o número real, quando a gente vai falar de número racional, quando a gente vai falar de número real, o que é 0,3? Quantidade do quê? Né? Quando falar de número irracional também, a questão da incomensurabilidade, trazer essas ideias, né? Por que a gente fala que é um número que é incomensurável, tá bom? Então, número é isso, gente. É quantidade, é posição para o natural.
Mas se a gente olhar para o real, também isso se extrapola para grandezas e medidas, tá? Bom, vamos voltar lá. Falando agora, então, do ensino médio, né? Então, turmas multisseriadas, mesma coisa. Então, estou falando de número, estou falando de números decimais, estou falando de números racionais, vou falar de conjuntos numéricos, então, o que justamente isso. Qual é a condição para o número ser chamado de natural? Qual é a condição para ele ser chamado de inteiro? Qual é a condição para ele ser chamado de racional e de real, tá? A relação entre, tá vendo que o pensamento numérico continua aqui, lá o que a BNCC traz de número, de pensamento numérico? Então, conjuntos numéricos, números reais, porcentagem. Opa, mais uma aplicação para frações, mais uma possibilidade, porque o nosso sistema é decimal. Então, porcentagem é um símbolo que tem uma utilidade, uma aplicabilidade no dia a dia, né, em muitas situações e muitas ciências, tá? Função numérica, então, é o pensamento numérico, mas o pensamento algébrico junto, e o pensamento dedutivo, né, e que é a generalização. Expressões algébricas, então, eu uso o pensamento numérico, eu uso as operações e eu uso a linguagem algébrica, tá? Unidades de medida, ó, se eu estou falando de números reais, eu preciso falar de medidas. Então, o que é a unidade? Porque medir é comparar. Se eu estou falando de porcentagem, eu estou falando de conjuntos numéricos, como é que eu leio? Como é que pensamento crítico, lembra que a matemática desenvolve o pensamento crítico? Então, como é que a leitura de um determinado índice, que pode ser um número natural, pode ser um número racional, como é que a leitura desse índice dessa taxa, pode me permitir tirar conclusões ou fazer inferências, né? Então, também está relacionado. As funções polinomiais, então, funções de um modo geral, funções específicas, modelos matemáticos específicos, que é, mais uma vez, o pensamento algébrico, a generalização. Lembra que eu falei da reta numérica? O plano cartesiano, então, se a gente trabalha só na horizontal, no horizontal, no horizontal, quando chega no plano cartesiano, que eles têm que fazer a intersecção, aquilo fala, mas como? Era tudo deitado, agora tem um pé em pé. Agora a função quadrática, a função do segundo grau, o que é o máximo, o que é o mínimo, essa observação do gráfico, essa compreensão do comportamento e da tendência, tá? Então, esses objetos de conhecimento, eles estão conectados. Então, na hora de preparar turma multisseriada, vocês já podem ir olhando para essas conexões, tá? Uma das habilidades que está aí dentro dessas trilhas é a questão do número irracional. Então, o que é uma representação? Qual é o comportamento de um número racional? Qual é o conceito de conjuntos numéricos? Isso de condição, né? De pertencimento, por que um conjunto é subconjunto de outro. Então, essas ideias, sem se preocupar com o formalismo, tá, gente? Porque o formalismo, se a gente ficar, tem que abrir chave, pertence, não pertence. Então, a BNCC, ela fala muito isso pra gente. Menos formalismo, mais processos, trabalha ideias. A linguagem formal da matemática, sim, mas excesso de formalismo, muitas vezes, ele dificulta a recomposição de aprendizagens, tá? Localizar o que é a questão da densidade, né? Por que os números racionais não cobrem a reta real? Por que a gente, que os irracionais, a gente cobre todas as lacunas, preenche toda a reta real? E a representação desses números. Então, o número racional, ele pode ser representado na forma fracionária, os decimais finitos, e os decimais infinitos com periodicidade, e os números irracionais em forma de raiz ou os decimais infinitos
sem periodicidade, tá bom? Então, fazer todas essas conexões. Uma outra questão também que traz lá, números, de novo, números reais e a notação científica. Então, olha lá. Para a notação científica, volta no sistema de numeração decimal, mas já usa as potências de 10, né? Então, o que é expoente positivo? O que é expoente negativo? Que expoente negativo é sempre o inverso, né? 10 elevado a menos 1 é o inverso de 10, 10 elevado a menos 2 é o inverso de 100, e assim por diante, tá? Então, quando estiver lá em notação científica, retoma o sistema de numeração decimal e aí ampliando para as potências, tá? O trabalho com notação científica também dá abertura para aquilo que eu falei lá no começo, de trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos. Então, as grandezas macro e as grandezas micro, né? Então, por que que a gente tem 10 elevado a menos 6? Na química tem 10 elevado a menos 23 e assim por diante. Por que que a gente tem números muito pequenos e números muito grandes, tá bom? Então, olhar para essas unidades, para essas grandezas, para esse jeito de expressar dentro do campo da ciência e aí procurar em textos científicos também, tá? E sempre o pensamento visível, escreve. O que é 36 sobre 9? Bom, se você está pensando em relação à parte todo, né? Se você está pensando em número racional, o que é isso? Como é que ele se chama? Ah, está escrito exato errado ali, tá? O que é a dízima? E assim por diante. O que é o negativo? O que é o positivo? Então, olhar para tudo isso. Traz a reta e trabalhar com raiz, com a calculadora e com a noção de próximo de quanto? Entre dois números. Então, raiz quadrada de 5 é o número que está entre 2 e 3, por quê? 5 está entre 4 e 9, que são quadrados perfeitos. Então, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, então a de 5 é 2, alguma coisa. Toda vez que vocês trabalharem com irracional, trabalhem o entre, tá? Os quadrados perfeitos já é uma outra forma de desenvolver, né, essas ideias de quadrado perfeito, os quadrados perfeitos e essa conexão entre ideias de mais ou menos quanto, aproximadamente quanto, de fazer estimativas, tá? Porcentagem. Então, tudo que puder trazer, mas com a ideia, o que é 10%? É 10 de 100 partes. É um décimo. Então, achar 10% é só dividir por 10. O que é 50%? É a metade de 100. Então, 50% é só dividir por 2. E assim por diante. Simplificar essas ideias sobre porcentagem. Além da linguagem formal, né? O que é um desconto? O que é o acréscimo? Usar o sistema monetário. Por que dividir por 100? Por que porcentagem, já o nosso sistema monetário é centavos, né? Como que isso facilita? O que é 1%? O que é 10% em relação ao nosso sistema monetário? Que essas conexões entre porcentagem e o nosso sistema monetário facilitam aí o entendimento das ideias, tá? Trazer o material traz situações reais de comparação de juros simples com juros compostos. Isso é cidadania, é pensamento crítico, é pensamento flexível, tá? Outra coisa importantíssima é desenvolver o pensamento proporcional. Então, quando trazer razão, quando você traz grandezas de espécies diferentes, como a gente viu agora ali, a velocidade da luz, né? Trazer essas ideias, e dizendo, olha, isso é proporcional ou não é proporcional?
que é proporcional ou não é proporcional? É proporcional ou não é proporcional? É super importante, tá? Tem uma atividade no material que eu acho bem interessante, é essa relação entre a embalagem e o preço, né? Muitas vezes a gente cai em ciladas achando que tá leve 2 e tá ganhando, e a hora que você faz a conta, você tá pagando até mais caro, tá? Então, ensinar como é que a gente compara, trabalhar essas situações do dia a dia são importantes para desenvolver o pensamento proporcional e a porcentagem. Então, olha, suponha que você está fazendo compras no supermercado e deseja comparar os preços de diferentes produtos para tomar a melhor decisão. Aqui estão algumas opções de compras. Então, um creme dental tem 100 gramas e custa 12,50, o outro tem 120 gramas e custa 13 reais, o sabonete líquido 250 ml 14,80 e 300 ml por 16 reais. Então, qual é o melhor creme dental? Qual é a melhor opção do creme dental? Qual realmente você está pagando menos pelo conteúdo, né? Do que pela embalagem? E mesma coisa para o sabonete líquido. Esse exercício e pode até desencadear um projeto de ir para o supermercado e fazer essa pesquisa, realmente qual embalagem está compensando mais, se compensa comprar a embalagem de 2 quilos ou duas embalagens de 1 quilo. Mas aí também vem a questão ambiental, né? Se eu compro, às vezes está mais barato, mas eu vou descartar muitas embalagens e essa questão também pode pode ser um outro fator decisivo na escolha, né? Eu prefiro gastar um pouco mais, mas levar menos embalagem para casa, para menos danos ao ambiente, do que economizar e levar esse monte de embalagem para casa, tá? Então, essa questão ambiental também pode ser trabalhada aqui. E quando a gente fala de função, né, entendendo que função é esse modelo em que você tem um determinado valor ou 2 valores que eles se relacionam de alguma forma e por meio dessas operações, tá? Então, que função é sempre a relação entre duas variáveis, tá? Que existe uma representação numérica, existe uma representação algébrica e existe uma representação gráfica. Então, circular, conectar essas ideias, tá? Então, função para além do formalismo, entendendo o que é estar em função, qual é a diferença entre incógnita e variável, qual é a diferença entre equação e função, que a equação é uma foto, a função é um comportamento, é, como é que você pega e transita entre a representação de tabela e vai para gráfico e vice-versa, de gráfico para tabela, leitura de tabela, leitura de gráfico, que a leitura da tabela ela não tem uma ordem, mas a leitura do gráfico, os eixos cartesianos, eles têm uma ordem, eles têm um formalismo, né, que precisa ser respeitado. Então, que é a origem, onde eu coloco os positivos, os negativos e assim por diante, tá? Analisar os modelos, né? Não se prender tanto a esse monte, imagina chegar para o, nossa, esse é zero, esse é x1, esse é x2, é menor que zero, corta o eixo y, ponto de máximo, ponto de mínimo, blá, blá, blá. Isso é um formalismo, mas se preocupar com o comportamento, que vai lendo os X, vai lendo os Y, o que está acontecendo no sentido obrigatório com os X, o que está acontecendo com os Y. Leia quando que está positivo, quando que está negativo, quando é o maior valor, quando é o menor valor, é sempre crescente, é sempre decrescente, onde é que corta o eixo Y, onde é que corta o eixo X, usar uma linguagem mais acessível, uma linguagem que traduz as ideias matemáticas e depois se diz, olha, tá vendo esse ponto mais alto a gente chama de vértice, mas o ponto mais baixo também chama vértice, né? Se vai definir se ele é o mais alto ou mais baixo, é o comportamento, é o desenho, é o modelo da parábola, tá? Então,
facilitar essas ideias, simplificar essas ideias de função para além do formalismo, tá bom? Tô quase acabando já, tá? Bom, fatoração. Para fatoração, precisa voltar lá nas operações. O que é produto? Onde é que um produto dá zero? Por que é bom fatorar uma equação? Quando é bom fatorar uma expressão? Quando que a fatoração me ajuda a resolver uma equação? Quando que eu fatoro? Então, voltar lá, quando que um produto dá zero? Quando um dos fatores é igual a zero. Ah, tá. Então, quando que interessa fatorar uma expressão? Como é que eu fatoro? Como é que eu pego uma função e fatoro? E aí eu transformo numa forma fatorada. Explorem as ideias de fatoração e com a ideia de produto nulo, para que isso fique simples, né? O processo de fatoração, ele é algébrico, ele não é, alguns são mais clássicos, são mais intuitivos, mas mesmo assim eles são carregados de muita abstração. Mas se a gente compreende qual é a ideia principal, então a fatoração é transformar em produto e que geralmente a forma fatorada ela me ajuda a resolver equações quando ela é igual a zero, né? Que eu preciso ter o igual a zero, senão fatorar igual a 5, vixe, quantas possibilidades, quantos números multiplicados, números reais, eu multiplico e dá 5? Infinitos. Então não adianta ficar o 5, tem que ser o zero, porque eu sei que um número, que um produto é zero somente quando um dos fatores é zero. Então, isso facilita a nossa resolução, tá bom? Bom, agora para a gente ir caminhando para o final, eu quero que vocês preencham mais uma vez lá tanomente.com e me respondam. Tanta coisa que eu falei, né? O que isso conecta com a sua experiência? Nós estamos falando de um material de reconexão, mas isso precisa ser uma conexão, uma reconexão também do professor com esses objetos de conhecimento, com essas habilidades. Então, como é que isso se conecta com você? Como é que isso que a gente falou, mostrou, o que isso estende e o que isso amplia ou modifica a sua prática? O que você quer se desafiar, testar ou experimentar na sua prática? Tá? Como que essa ideia de reconexão está te conectando com esses alunos, com esse material, tá bom? Vamos lá então para o mente.com, código 47557802. E aí, bem rapidinho, 5 minutos, para a gente poder encerrar. Então vamos lá. Acesse mente.com, use o código 47557802. E você pode responder uma pergunta, as 3 perguntas, 2 perguntas, não tem problema, tá? É só ir passando, tá bom? Vamos lá. Esperando para ver o que vocês têm a dizer, se ficou alguma coisa, se isso te conectou com a sua experiência, se são possíveis soluções para a sua vida, para a sua prática, para as turmas que você tem. Fala comigo um pouquinho. Mente.com 47557802. Esperando respostas. Vamos ver se a gente tem algumas respostas.
está indo? Vamos lá, será que vocês estão aí? Tem alguém aí comigo? Eu estou sozinha aqui. Bom, ninguém está me falando nada, acho que está tudo bem. Alguém vai responder? Deixa eu ver se temos alguma resposta. Não? Vocês dormiram? Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. Não. Não. Ah, muito obrigada. Alguém apareceu. Pensamento crítico e resolução de problemas. A matemática ensina a analisar problemas de forma lógica e sistemática, identificar as informações relevantes e a formular soluções eficazes. Muito obrigada pela participação, viu? Aqui não temos nada. Bom, acho que eu atingi o final. Bom, tá bom. Vou voltar lá. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído humildemente com alguma conexão entre tudo que vocês já fazem e o que vocês ainda haverão de fazer por esses alunos, que vocês acreditem neles, que vocês acreditem que uma aula a mais pode ser decisiva para eles superarem e encontrarem o mesmo encantamento que nós temos pela matemática, que eles possam usar a matemática para a vida deles, mas entendendo que não é uma coisa tão fria, que ela é dinâmica, que ela não é tão exata, que ela também comete erros, e que ela é uma ciência sujeita a interferências, a necessidades, a problemas sem soluções, como outras ciências. Que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada por ficarem aqui comigo. E eu estou à disposição, se algum dia a gente puder conversar pessoalmente, se vocês quiserem que a gente converse, tá? Vai ser um prazer enorme. Eu adoro isso que eu faço, adoro ensinar matemática, mas eu gosto principalmente de ver meus alunos desenvolvendo pensamentos e ideias matemáticas com autonomia, com liberdade, com simplicidade. Que vocês encontrem caminhos, porque os nossos alunos do Brasil merecem. Muito obrigada. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. E aí, Juliane, temos alguma coisa no chat?